Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalicei. Hoje a gente vai aprender, a gente vai dar sequência na verdade, a nossa playlist de configuração de um projeto para gestão financeira pessoal em VBA, tá? Então é um projeto bem grande, bem completo. Se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e assistir desde o comecinho aqui com a gente, tá? Um recado é, a gente está com uma promoção bacana para as nossas aulas particulares, tá? A gente está com 50% de desconto no primeiro mês com a gente, mas é só enquanto tiverem horários disponíveis. A gente está fazendo essa promoção justamente para fechar aqui alguns horários que a gente está livres, tá? Então fechou esses horários, acabou a promoção. Aulas de Excel, de inglês ou de VBA, tá? Então são particulares, 1 a 1, bem tranquilo ali para você, tudo bem? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, todos os seus contatos estão aqui na descrição do vídeo e também estou deixando no primeiro comentário fixado o grupo de informações. A gente criou um grupo aberto, totalmente grátis, onde a gente está lançando informação para vocês todos os dias, coisas além do que a gente faz aqui no Excel, no YouTube, além do que a gente faz lá nas nossas redes sociais, para trazer ainda mais informação para vocês aí, tudo bem? Bom, o que a gente fez na aula passada e o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula passada a gente estava trabalhando aqui na guia de movimentação entre contas e a gente fez com que quando eu clique, deixa eu só fazer aqui o item certo, e já pegou aqui o bugzinho que eu queria mostrar para vocês, não tem problema, deixa eu rodar aqui de novo, vim para cá. Então o que acontece? Se eu dar 2 cliques aqui num item qualquer, ele está lançando as informações lá para cima, tá? E eu consigo agora salvar no formato de uma edição de dados. Isso a gente fez na aula passada, tá? O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Primeiro, né, se eu limpar aqui as informações, por que ele deu bug ali no primeiro clique? Né? Porque quando eu cliquei muito rápido ali entre um item e outro. E isso pode fazer com que ele não consiga encontrar exatamente o item. Normalmente isso só acontece quando o computador está um pouquinho mais lento, que é o caso do meu, que está fazendo aqui uma atualização também, por isso ele está um pouquinho mais lento que de costume, tá? Então eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Às vezes, no final, quando o seu projeto inteiro estiver pronto, você vai lá e coloca uma tratativa de erro para evitar esse tipo de situação, tá? Então você coloca ali um exit só para ele não fazer isso, não aparecer isso na tela ali para o seu cliente, tá bom? Mas isso é coisa que pode acontecer com computadores que, quando ele está um pouquinho mais lento, pode rodar e dar algum bug desse tipo na hora do clique, tá bom? Mas se você ver agora que ele já leu certinho a informação, ele já vai rodar sem problema nenhum. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Então agora a gente vai fazer esse botãozinho aqui funcional, o botão de excluir, né? Como que eu faço para excluir essa informação? E aí finalmente a gente vai poder fazer e ajustar o saldo de forma automática. Esse botão, ele depende de duas coisas. Primeiro, tem que ter algum item selecionado, né? Então, e não é só estar selecionado, ele tem que estar aqui em cima. É isso que diz para ele que a pessoa está com intenção de excluir aquele item específico. Então para isso eu vou falar para ele o seguinte, né, que no botão, então esse botão do evento clique, a primeiríssima coisa que eu vou fazer é verificar aquela variável edit que a gente falou na aula passada, tá? Então se você perdeu, volta lá, reforça, a gente está só continuando o que a gente já fez nas outras aulas, tá? Então é importante você acompanhar com a gente desde o começo. Mas como que eu verifico isso? If md variáveis.ledit é igual a empty, quer dizer que não tem nada para ser preenchido, né? Então, eu vou deixar aqui um end if. O que eu vou falar para a pessoa? Eu vou avisar a pessoa, né? Então, message box, eu vou colocar uma mensagem qualquer ali. Por exemplo, por favor, selecionar uma movimentação entre contas para excluir. Então, para ficar claro para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Quanto mais claro, melhor, porque é menor a chance da pessoa ligar para você falando que não está funcionando. Então, é legal que o texto seja explicativo, tá? VB Critical, porque isso é um erro, e um título aqui, por exemplo, movimentação não encontrada, por exemplo, tá? Beleza, fez isso, agora eu vou dar um exit sub ali para ele. Então, toda vez que a pessoa clicar agora naquela lixeirinha e não tiver uma informação selecionada, ele vai dar esse erro. Vamos verificar. Então ele veio para cá, meu dinheiro, movimentação entre contas, não vou selecionar nada e vou clicar aqui, olha. Então, por favor, selecionar movimentação entre contas para excluir. Beleza, perfeito. Próximo passo, a gente perguntar para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir esse item? Então, porque às vezes a pessoa ela bateu ali no botão por engano. Então, como que eu verifico isso?
eu vou vir aqui na nossa caixinha, vou criar uma variável para essa verificação, que eu vou chamar de conf, de confirmação, as string, tá? Então é um texto isso. E aí, então passou por esse pedaço aqui, eu vou falar para ele o seguinte, olha, primeiro, né, conf vai ser igual a message box, porque eu quero que apareça isso na tela, parênteses, aspas, porque que esse tem parênteses e o de cima não tem? Isso é coisa que os alunos perguntam, né? O de cima era só uma mensagem na tela para a pessoa, então não tinha nenhuma necessidade de salvar um retorno, de salvar uma informação. O de baixo, eu estou querendo salvar a resposta dessa pessoa. Então, como eu tenho esse retorno, eu preciso do parênteses. Senão, ele não consegue salvar dentro da variável conf que eu criei. Então, a conf vai salvar essa resposta, esse retorno. Por isso tem o parênteses, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. Você deseja excluir esta movimentação entre contas. Então, ponto de interrogação, ponto, as aspas ali para fechar. E aí, para ficar com uma cara legal, né? VB question, para ele ter cara de pergunta. E eu vou colocar um mais VB yes, no, para a pessoa poder realmente responder sim ou não para essa pergunta. E aí aqui um título, né? Para ficar bem bacana. Exclusão de movimentação entre contas. Pode até ser longo, assim, não tem problema nenhum, tá? Porque lá o espaço é grande para o título. E aqui fecha parênteses, né? Senão ele não vai deixar você sair. Fez isso daqui, vai aparecer na tela essa mensagem. Agora o próximo passo é a gente verificar o que a pessoa respondeu, né? Então, if conf, que é minha variável, for igual a VB no, quer dizer que a pessoa desistiu de fazer exclusão. Ela disse não para a nossa pergunta. Então, eu vou avisar ela, message box, msg box, abre aqui o aspas, não tem parênteses esse é só aspas, e eu vou falar com a pessoa de novo. Então, ação cancelada, né? Então, porque a pessoa clicou ali para cancelar. E vou colocar aqui um VB information, porque isso não é um erro, né? É só uma informação ali para a pessoa. E aqui, exclusão de movimentação entre contas, tá? Fechou aqui. Ele já vai ficar certinho. Só abrir aqui o parênteses, que eu me esqueci, e pronto. Agora já fica certinho. E exit sub para ele não fazer o resto do código. And if. Beleza. Então aqui ele já está todo bonitinho para gente. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? Então, se a pessoa tiver respondido não, ele já vai sair do código. Daqui para baixo é o caso da pessoa ter respondido sim. Como que eu faço para apagar isso? Vamos dar uma olhada lá no Excel. Então, ele vai apagar aqui dessa guia movimentação entre contas. Ele tem que apagar tudo da coluna A até a coluna G da linha que foi selecionada. Então, para fazer isso, eu vou falar o seguinte, olha. Você vai, primeiro, né, selecionar aquela linha em específico, né? Então, e como que eu sei qual é a linha? Com base na variável, naledit lá do MD variáveis, tá? Então, eu vou falar para ele, ó, o if plmove. Quem que é plmove? Para quem não lembra, tá? And with. Se eu vier aqui, olha, plmove é a planilha lá onde estão as movimentações entre contas, tá? Então, por isso que eu estou dando foco nela, porque é lá que estão esses dados, ok? Depois disso, né, então eu fiz essa questão aqui, eu vou falar para ele o seguinte, né? Dentro dessa estrutura, tá? Eu vou selecionar essa coluna toda, né? Então, todas essas colunas. Então, ponto range, cifrão A, cifrão, e md variáveis.ledit, tá? Então, assim que ele vai pegar a linha correta, e comercial, dois pontos, cifrão, tem que ir até a coluna G, G cifrão, e comercial, md variáveis.ledit, tá? Então, assim ele vai selecionar o range correto. Ponto delete, porque ele vai deletar essa linha, shift, dois pontos, igual xl up. Isso que vai fazer com que ele pegue os dados que estão embaixo e jogue para cima para ficar sempre certo, tá? Beleza? Então até aqui funcionou, ele já excluiu a linha que a pessoa tinha selecionado. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é que eu ajuste os dados que estão dentro da minha lista.
Para fazer isso eu vou fazer call mdlistas.at contas in out, tá? Ou melhor, lt move, né? O in out é o das outras contas. lt move, tá? Então assim ele vai atualizar a sua base de dados, perfeito? Fez isso daqui, ele já vai atualizar a sua lista, vai ficar tudo certinho ali para você. Outra coisa que a gente precisa fazer é fazer a limpeza da sua base de dados. E esse código a gente já tem pronto. Então eu posso vir aqui, olha, vir aqui nesse botãozinho de limpeza e copiar esse if aqui inteiro, olha. Esse if aqui inteiro que limpa todo aquele formulário. Então eu posso dar um Ctrl C, porque a gente já fez ele antes. E eu posso vir aqui na lixeirinha, no final, e dar um Ctrl V, tá? Detalhe importante, percebe que aqui ele também já limpa o L-Edit, que a gente fez isso na aula passada, tá? Então isso aqui já deixa certinho para você. Por último, message box, vou avisar a pessoa, tá? Então, movimentação entre contas excluída com sucesso, né? Então assim eu vou avisar a pessoa que foi tudo feito sem problema nenhum. MD, ou melhor, VB information, e aqui exclusão de movimentação entre contas, tá? Fechou aqui, já fechou o nosso código aqui de exclusão. Percebe que ele fica uma cara um pouquinho grande, mas não é um código complexo ali em si, tá? Lembrando que a gente vai fazer sempre passo a passo para ter nenhum problema. Agora vamos testar para ver se está tudo rodando certo, tá? Então eu vou lá para a minha guia. Eu já testei aqui o clicar sem, né? Ele continua funcionando, dando mensagem de erro. Agora eu vou selecionar esse daqui, por exemplo, ó, dei 2 cliques, jogou as informações lá em cima. Vou clicar, ele não deu erro, apareceu a pergunta se eu quero mesmo excluir esse item. Tem que só consertar o texto ali depois, mas isso é o de menos. Vem aqui, olha, vou clicar em não, então ação cancelada, beleza, já ficou certinho. Vou clicar novamente, agora vou clicar em sim. Olha lá, ele excluiu a movimentação, então ela já saiu daqui e já limpou as informações lá em cima, tá? Então com isso ele já fica certinho. Vou só corrigir lá minha message box para que não fique nenhum bugzinho, nenhum erro do tipo, tá? Então aqui, beleza, e vou corrigir para cá, certinho. Então com isso, agora o seu código ele é capaz de fazer tanto o cadastro de movimentação, quanto a edição de movimentação, quanto a exclusão de movimentação. A gente fechou aí todo o pacote para essa gestão, tá? Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente faz para que o saldo de contas, então a gente vai voltar aqui para a parte de movimentação, tá? Para que esse saldo de contas aqui se atualize sempre de forma automática. É isso que a gente vai fazer para você entender que ele tem que ter ali uma estrutura também para fazer isso, porque senão ele nunca vai atualizar esse valor, tá? Então isso é importante lá pra gente, beleza? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.